Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vou falar sobre dois tweets de Leonardo Boff, um comentando um tweet de Jean Willis e outro respondendo um tweet de Tico Santa Cruz, ambos envolvendo Ciro Gomes. E aí, é claro, ele tem todo o direito de ter as discordâncias dele. Eu admiro a história e a luta por justiça social que o Leonardo Boff faz há décadas, mas essa admiração e respeito eu tenho por ele não me impedem aí de também vir aqui pontuar aquilo que eu discordo. É natural, são discordâncias respeitosas e quero falar sobre elas aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou aqui pela primeira vez e puder, se inscreva no canal, ative aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like e compartilha com amigos, grupos. Vamos trazer mais gente para o canal Politizando. Meus amigos, primeiro é bom pontuar que num passado recente, Ciro e Leonardo Boff trocaram falas que eu considero infelizes e desnecessárias. Durante o segundo turno, lá em 2018, o Boff disse que o Ciro havia amarelado e que cairia no esquecimento político por não declarar apoio ao Haddad. Bom, primeiro o Ciro falou que votaria no Haddad, disse ele não, claro, se referia a não votar em Bolsonaro, mas fez a opção de não fazer campanha para o PT no segundo turno, é um direito que ele tem. Agora, a gente percebe que a leitura do Boff na ocasião já estava errada porque o Ciro não caiu no esquecimento. E, na verdade, esse gesto que o Ciro teve, de certa forma, por mais criticado que ele seja pelos petistas, que de certa forma já não votariam nele de todo jeito, colocam ele hoje como uma alternativa a Lula e a Bolsonaro. Então, não caiu no esquecimento e o amarelou, na verdade, foi uma opção pessoal, que é todo o direito de qualquer pessoa de não subir em palanque com quem ele considera corrupto, como vários daqueles que estavam ali no palanque de Fernando Haddad. E aí o Ciro, na verdade, respondeu depois, eu considero também de uma maneira infeliz, não tinha necessidade, diz que o Boff é bajulador do Lula e outras coisas mais. O Ciro até reconheceu o erro, já disse outras vezes, pediu desculpas mais de uma vez em entrevistas, então foram desculpas públicas. Então, só essa pequena observação nesse começo. No dia 3 de agosto, surgiu uma especulação de que o Ciro queria Datena como seu vice. O Jean Willis, que aí também para o público aqui eu acho que dispensa comentários em relação à vinculação do Jean com o Lula, e, enfim, o Jean chama o Ciro de coronel, é alguém que se diz aí, de esquerda e tal, e desrespeita alguém com a história do Ciro. Eu já até fiz um vídeo aqui do Tico Santa Cruz rebatendo o Jean Willis, foi um dos primeiros vídeos aqui no canal, inclusive na época estourou. E aí o Jean Willis então postou lá socorro, tentando dar uma lacradinha. E o Boff foi no tweet do Jean Willis e comentou o seguinte sobre Ciro Gomes: eis uma derrota garantida. A vontade de poder unida à vaidade é um casamento que fracassa. Vou concluir aqui. Em política, como busca comum do bem comum, a confiança do candidato é tudo. Há alguém em quem lhe sobra confiança. Quando eu vi isso aqui, eu falei, não estou acreditando. Será que ele colocou isso aqui se referindo ao Ciro? Ou ao Lula? Porque isso aqui caberia perfeitamente ao Lula, que ele, é tão ligado, são amigos realmente. Vaidade, Leonardo Boff, todos temos. Mas observa, o Twitter do Lula é o poço de vaidade. Ele teve a capacidade, no dia que o Brasil ganhou uma medalha na natação aí nos Jogos Olímpicos, ele postou uma foto dele nadando, com o corpo ali exposto e tal. Aí esses dias agora o Brasil de novo ganhou uma medalha, ele vai lá e posta um negócio cheio de carinha dele. É impressionante o nível de vaidade do Lula e de vontade do poder, de poder. Aqui é algo, vamos dizer assim, todo político tem vontade de poder, é claro. Mas há políticos que eventualmente abrem mão dessa vontade em prol de uma construção coletiva. Ciro já fez isso várias vezes. Muito diferente do Lula. Eu vou relembrar aqui, quando eu li isso aqui, logo eu me lembrei de um artigo do Capelli, muito vinculado ao Flávio Dino. Já ouvi vários podcasts do Capelli, acho uma pessoa assim, discorda de algumas coisas, mas gosto das reflexões dele. Repito, apesar de algumas discordâncias. E ele escreveu um artigo no dia 6 de agosto, muito interessante. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixo, intitulado Domingo Sangrento. E tem um trecho desse artigo que nos ajuda a entender essa vontade de poder do Lula, do PT.
E diz Capelli, o PT prefere correr o risco de perder liderando do que ganhar liderado. Sabe por que ele escreveu isso aqui? Acredito. Todas as pesquisas de segundo turno mostravam. E não é só isso, porque pode mudar, pode. Mas o sentimento que todo mundo sabia naquela eleição era de antipetismo. Então, as pesquisas apontavam, Ciro ganharia com folga de Bolsonaro no segundo turno. Haddad perderia também, Bolsonaro ali nesse caso ganhando com folga. E mesmo assim, vamos esquecer pesquisa, era o sentimento dominante. Não vou discutir aqui nesse vídeo, já abordei em outros, da parte justa do antipetismo, porque teve crise econômica, teve crise de corrupção, e da parte injusta, novelização dos escândalos e tudo mais, Lava Jato, enfim. Eu reconheço tudo isso. E disse mais o Capelli, mas só voltando aqui, então, o PT prefere perder mantendo a hegemonia da esquerda, opa, eu perdi, mas perdi, sou o melhor do campo progressista, do que ganhar sendo liderado por outro, no caso esse outro Ciro Gomes. Diz mais Capelli, Lula dobrou a esquerda, terá que provar que, com uma aliança esquálida, preso em Curitiba, consegue repetir a fórmula Dilma, coloca entre aspas, e levar o ex-prefeito de São Paulo ao Palácio do Planalto. Se obtiver êxito, sairá de vez da vida vivo para virar uma lenda, um mito. Se falhar, vejam isso, agosto de 2018. Se falhar, as gotas de sangue do Domingo Sangrento continuarão a pingar. Infelizmente, por um longo tempo. Estamos aqui agora, 3 anos depois deste artigo, observando, literalmente falando, essas gotas de sangue em que Lula e PT têm responsabilidade lá em 2018. Vontade de poder, Leonardo Boff. Olha para a história do Lula e do PT, que em 85 não apoiaram Tancredo Neves no colégio eleitoral. Porque queriam, de certa forma, que o Tancredo perdesse para o Maluf e aí acabasse ali de destruir o país e voltasse, ficasse mais fácil para o PT chegar ao poder. Em 88, vota contra a Constituição. Em 89, o Brizola propõe ao Lula retirar a candidatura dos dois e apoiar Mário Covas, porque as pesquisas mostravam que o Covas ganharia do Collor. Lula não aceitou. Deu no que deu, Collor. Aí vem o Itamar. E pouco tempo depois, o PT pede o impeachment do Itamar, sem razão para isso. E o Lula agora não quer assinar impeachment do Lula, do Bolsonaro, por exemplo. O PT já pediu, mas o Lula não assina nenhum e nem faz um movimento claro nesse sentido. Depois o Itamar faz o Plano Real e o PT é contra o Plano Real. Tudo nessa ideia parece do quanto pior, melhor, para facilitar a minha volta depois ou a minha chegada ao poder depois. Em 2010, Lula, do alto da sua popularidade, junto com o PSB, rifou a candidatura de Ciro Gomes, que queria ser candidato pelo partido, e aí lança Dilma Rousseff. Alguém que todo mundo sabia, por mais que ela tinha qualidades, e tem, não tinha traquejo político. Enfim, deu no que deu. Dizem que Lula pretenderia voltar em 2014. Aí a Dilma depois, me parece que conseguiu ali erguer a sua voz e o Lula não voltou. De certa forma, o Lula, conhecendo o Ciro, sabia que se o Ciro fosse eleito em 2010, entraria para a história como o maior presidente deste país. Ciro tinha competência comprovada com Lula, com Itamar, como governador, como prefeito. E assim, o Ciro tem vontade de poder, como você diz? Claro que tem. Mas ele já abriu mão de ser para apoiar o PT muitas vezes. Ciro foi o governador mais bem avaliado na sua época, em 93. E aí ele sai do mandato 94 para virar ministro do Itamar Franco. Ele poderia voltar a ser governador várias outras vezes do Ceará e não quis. Ele preferiu apostar numa renovação, ajudando a formar novas lideranças. Camilo Santana do PT, apoiado pelo Ciro. Depois tivemos ali também como prefeito Roberto Cláudio, agora o José Sarto, enfim, e vários outros nomes que ele ajuda a formar no Ceará, porque ele sabe que não vai estar aqui para sempre, então ele defende um projeto. Muitos líderes da esquerda falam, e quando o Lula faltar, como é que vai fazer? É meio que existe uma dependência da figura daquele Leonardo Boff, que você, de certa forma, idolatra. Me perdoe de ter que dizer isso. E diante de tudo isso, a gente tem que lembrar do refrão da música de Bete Carvalho,
que os brizolistas cantaram quando o Lula foi no velório do Brizola. Né? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Inclusive, de certa forma, mentindo para o povo em 2018, falando que seria candidato. Lula falando que seria candidato sem poder ser, ele sabia que não podia. E hoje está aí, 2021, se apresentando como candidato numa eleição polarizada, num país dividido. E a força do Lula, de certa forma, mantém ainda assim uma certa força do Bolsonaro do outro lado, e o país aqui esperando e vendo o que vai acontecer, se a gente realmente vai conseguir fortalecer, que existe esse sentimento, nem Lula nem Bolsonaro, mas não vai ser fácil quebrar essa polarização. Embora eu acredite que ela será possível e muito possível, porque vai chegar o momento certo, já começa a voltar agora essa questão do Lula, dos processos, Bolsonaro derretendo. Então eu confio muito que a gente vai conseguir quebrar essa polarização, colocando no lugar um projeto nacional de desenvolvimento. E aí no dia 4 de agosto, Tico Santa Cruz coloca: petistas, vocês não vão me convencer a votar no Lula no primeiro turno, esqueçam. Como disse, continua Tico, não farei ataques ao PT e ao Lula. Dito isto, se eu quisesse justificar com e o PT, a lista seria enorme, mas não me cabe esse papel. Abraços. Me deixem de seguir o que acho melhor. O Boff não ficou contente e postou algo inacreditável vindo de um intelectual como ele. Disse: Tico Santa Cruz, você tem que olhar o que é melhor para o povo, especialmente aos condenados a viver nas periferias miseráveis e alguns feitos invisíveis. Tal é a sua pobreza e miséria. E a saber que são nossos irmãos e irmãs, o voto é seu, mas também é um ato político e ético. Vejam isso. Tudo bem o respeito, digo de novo, a preocupação que ele tem com os mais pobres. Mas aí criticar o voto do Tico no Ciro e dizendo que não vota no Lula no primeiro turno, como lembrando que é um ato político e ético, aí o Tico foi lá e deu a tréplica. Com certeza, meu querido Leonardo. E justamente por essa questão que acho que Lula não é a única via à esquerda. Não nego as coisas positivas que foram feitas, mas não sou refém do passado, nem para o bem e nem para o mal. Seguimos na luta. Então vamos lá, falando de mais pobres, Boff. Lula ajudou os mais pobres? Claro, mas ajudou muito pouco perto do que fez com os ricos. É como se jogasse migalhas para manter esses pobres anestesiados, calmos, sem grandes forças para protestar, porque, opa, estamos recebendo umas migalhas aqui. E não fez reformas estruturais que mexessem no andar de cima, reforma tributária. Não se cobrou imposto sobre grandes heranças. Na verdade, cobrou o mesmo que se cobra das pequenas heranças. Mas não se aumentou a alíquota das grandes, podendo até isentar das pequenas. Não se cobrou imposto sobre lucros e dividendos, que o Ciro cobrou quando era ministro. FHC revoga e o Lula mantém revogado, e Dilma também, e Temer e Bolsonaro. Ou seja, o modelo econômico desses quatro é o mesmo. Fernando Henrique, vamos contar aqui de novo. Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. 5 presidentes, mesmo modelo econômico. Reforma agrária, poderia falar reforma política e tantas outras reformas que poderiam ajudar o país a sair dessa desigualdade social que ficou praticamente inalterada durante os 13 anos e meio de governo petista. Eu poderia até aqui colocar 16, porque o Temer é fruto da escolha do Lula. O Ciro alertou, o Temer é chefe de quadrilha. O Ciro tá magoado. A Dilma disse que confiava no Temer. Então, assumam. Lula surfou, enquanto pôde, na alta de preço das commodities. Quando veio a queda no governo Dilma, e ela pagou o preço de não ter feito reformas estruturais. Então Lula ajudou mesmo foi os ricos, a elite desse país. Essa sim, lucrou muito com os juros mais altos do mundo. Ou qual outro país do padrão do Brasil cobrava da pessoa 300% no cheque especial no Banco Público, Caixa, Banco Brasil, cartão de crédito? O pobre perdia o emprego, não dava conta de pagar a fatura do cartão, no mês seguinte, 300% ao ano de juro. Resultado, mais de 60 milhões de endividados no SPC. Falando em SPC, o FIES, que era um programa de financiamento, o jovem não tinha como pagar na hora, financiava, o dinheiro ia do governo para o dono da faculdade, a Croton, um conglomerado aí de bilionários hoje,
faculdades de péssima qualidade, muitos falam fábricas de diploma. E aí, quando chegou o momento desse estudante pagar, não tinha emprego, porque o PT destruiu a indústria, com a política também cambial, de juros, enfim. E aí a gente vai ver hoje muita gente com diploma, com trabalhos dignos, né? Mas assim, precarizados, vai entregar comida no iFood, vai trabalhar de Uber, e você vai ver, é engenheiro, é advogado. E às vezes está endividado no FIES com dívidas altas, porque não consegue pagar. Hoje são 6 milhões de estudantes formados e com nome sujo no SPC por conta do FIES. O PT pegou o Meirelles, Leonardo Boff, que tinha acabado de ser eleito deputado federal pelo PSDB. Aí o Lula vai lá e pega ele, que fez carreira no Banco de Boston. Uma carreira no banco brilhante. E coloca para ser chefe do Banco Central do Brasil por 8 anos. E dizem que o Lula queria que ele continuasse com a Dilma que parece que bateu o pé e não aceitou. Então vejamos. Então, Leonardo Boff, não basta só gostar do carisma do Lula, dessa preocupação que ele pode até ter com o mais pobre, porque realmente foi um governo com o mesmo modelo econômico, com uma pequena preocupação social a mais, mas que não mudou a estrutura. Por isso as pessoas que cresceram de vida no governo do PT, diante da crise, muitas delas voltaram. E os mesmos que votaram no Lula num período, votaram no Bolsonaro depois. Assista o vídeo do Mano Brown, acho que você estava naquele comício em que o Mano Brown disse, perdemos a eleição, perdemos a base. Eu poderia citar aqui muitas e muitas outras coisas, e olha que eu nem fui para o campo da corrupção. Aí, mas não pode ir porque teve Lava Jato, mas teve o Palocci, réu confesso. Fez um check-in de 100 milhões. Braço direito do Lula, do PT. Onde é que nós fomos parar? Não existiria Bolsonaro, Boff, e quem concorda com ele, não fosse as contradições e erros do PT. E o pastor Alexandre, que faz parte do movimento Cristãos Trabalhistas, para ficar aqui entre duas figuras também religiosas e também interessadas por política, disse algo lá nesse comentário que foi cirúrgico. Disse que isso mesmo, meu querido irmão, por isso temos de votar naqueles que acreditam que temos que taxar as grandes fortunas, as grandes heranças e fazer um projeto nacional de desenvolvimento, nos livrando da trindade do mal, a saber, o tripé macroeconômico, que vige desde Fernando Henrique Cardoso. Mas agora, Leonardo Boff, num hipotético segundo turno, eu voto em qualquer candidato, a mesma postura do Tico Santa Cruz, contra Bolsonaro. Agora, querer impor para a sociedade que se deve votar no Lula por uma questão ética no primeiro turno, isso aí é um discurso que não me pega, e eu estarei aqui até o limite das eleições tentando mostrar para as pessoas, olha, no primeiro turno nós temos outras opções. Não se sinta pressionado por estes dois que querem manter a polarização a ter que colocar a faca no pescoço e falar ou Lula ou Bolsonaro. Não. Vamos olhar o projeto. Lula teve 16 anos, agora eu vou incluir o Temer junto aí, para fazer as mudanças que ele propõe agora. Por que não fez? Ele teve 80 e tantos % de aprovação e ele acha que vai conseguir fazer agora, que se ele ganhar, já vai chegar com aprovação lá embaixo, porque muita gente que vota nele hoje vota porque não quer Bolsonaro. Então alguém acha que o que ele não fez com 87% de aprovação, ele vai fazer agora com muito menos? Então, sinceramente, eu acho que o Brasil... Tudo bem, não estou aqui comparando Lula com Bolsonaro, né? São figuras totalmente diferentes. Mas eu acho que o Brasil merece mais. O Brasil tem jeito. O Brasil é um país extraordinário. A gente está vendo isso agora nos Jogos Olímpicos. A gente tem a esperança renovada. Mas não é só trocar Bolsonaro por Lula, Bolsonaro por esse ou aquele. É necessário trocar o modelo. Ou a gente faz isso, ou vão aprofundar o poço, o fundo do poço em que estamos. Então fica aqui minha resposta, reitero meu respeito e admiração por Leonardo Boff, mas também tenho o direito de olhar e discordar de algumas opiniões. Valeu pessoal e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.